Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós temos um convidado que tem muita história para contar para a gente. É alguém que saiu da roça, entrou no rádio, se formou na parte de pedagogia, educação física, no direito. E não parou por aí, viu, gente? Também tem a parte de atuação como comentarista esportivo, foi vereador, prefeito. Tem muita coisa boa para falar para a gente hoje. Vamos conversar então com Faria Neto, nosso convidado, inclusive, que já é daqui da casa, né? Faria, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite e, claro, por compartilhar um pouquinho da sua história, né? Que dá para escrever um livro, inclusive. Muito obrigado. Nós estamos à disposição, né? Toda vez que chamar, estaremos sempre à disposição. E as pessoas que nos conhecem sabem que realmente nós temos intenção de escrever um livro, né? Histórias da política e histórias do futebol, que tem muita história dentro do rádio também, né? E que história! Vamos começar aí pela sua infância. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Quem é Faria Neto? Começando lá, né, da tradicional, com a família, que veio da roça, inclusive, também, e depois deixa todo esse legado aí até esse momento. Conta pra gente. Sim, eu morei em São Luís do Goricanga, né, na Fazenda Conceição, né? As pessoas conhecem o São Luís do Goricanga, ali é distrito de Presidente Alves, né? E nós nascemos lá na Fazenda Conceição. Meu pai era administrador de fazenda, né? Meu pai era um autodidata, nunca tinha ido em escola, mas escrevia bem, ele lia, gostava de ler muito, né? Manuel Faria, né? Meu pai, né? E ele veio de Sergipe, né? Ele veio da Bahia, mas ele nasceu em Sergipe. Aí um irmão dele mais velho, que a minha avó teve 23 filhos, olha. Oh. Meu pai foi o antepenúltimo, e o primeiro filho, que era o tio José, né? Realmente era 20 e tantos anos, quase 30 anos mais velho que ele, né? Então trouxe ele para morar na Bahia com ele, e ele depois veio para cá com 17 anos, sozinho. Ele e outro irmão, né? Com a cara e a coragem. Cara e coragem. Chegou aqui, tocando a vida e tal. Aí, com o peão de turma, ele era naquele tempo, peão de turma. E acabou se casando com a minha mãe, Angelina. Minha mãe era loira, de olhos claros, né? Dona Angelina Faria, né? Angelina Grola Faria. Minha mãe também analfabeta, né? Meu pai não era analfabeto, que era um autodidata. Mas minha mãe não era realmente analfabeta, né? E nós moramos na Fazenda Conceição até os meus 7 anos. Aí meu pai, vê como ele era pragmático, como ele era... Ele falou, não, minha filha tem que... Porque em São Luís do Guaricanga só tinha até o 3º ano, né? Naquela época, pelo menos. E meu pai queria que minha irmã tivesse diploma de grupo. Vocês são em quantos irmãos? 4. Somos Deveni, Maria, eu e meu irmão José. Então, meu pai queria que ela tirasse diploma de grupo, pelo menos. Então mudou para Pirajuí. Nós nos mudamos para Pirajuí para minha irmã fazer o 4º ano de grupo. E ele continuou trabalhando como administrador de fazenda. Tinha um sítio também, né? Pequeno sítio lá no Rio Feio, né? Sempre prezando pela educação dos Essa filhos. É grande. Meus filhos têm que fazer pelo menos o 4º ano de grupo. Aí minha irmã chegou, fez também o curso normal, foi professor, lecionou. Devemos muito a essa irmã Deveni, né? Porque meu pai ganhava como salário mínimo, como administrador. Não podia sustentar a família e dar o carinho, o que minha irmã nos ajudou muito. Naquele tempo o professor ganhava bem, né? Pelo menos menos mal do que hoje, né? Minha irmã, como professora, ela ficava fora a semana inteira, né? Lá no Uru, lá no município do Uru, e dava aula lá, só vinha de sábado, né, para cá, para Pirajuí. E foi ela que nos dava para comprar camisa, o sustento da casa minha irmã deu durante muito tempo, né? E aí nós ficamos ali e eu resolvi fazer... Quando nós ficamos nessa fazenda, né? Ficamos 2 anos. Até para a gente conhecer um pouquinho como que era essa rotina na fazenda do senhor e a questão dos estudos também. Na fazenda que nós estudamos, que eu morava, né? Isso. Não era minha fazenda. Sim, mas que vocês moravam lá, né? Onde seu pai era administrador. Na primeira, eu não lembro de nada, que saí com 7 anos. Mas sim. Na segunda foi um espetáculo, sabe? Que era muito bom. O pessoal da colônia tinha uma colônia com 15 casas germinadas. Eram germinadas, então eram 30 famílias, né? E mais
uma casa que tinha para cima, assim, tinha um campinho de futebol, né? Então nós estudávamos, eu e o Toninho Dias era um garoto que morava, um adolescente, né? Que morava na nossa casa. Naquela época tinha muito disso, as pessoas eram mais unidas, né? O pai do Antônio Dias morava muito longe de Pirajuí. Pediu para ele ficar em casa estudando. E ele tinha minha idade, estudava na minha classe. Ficou meu que nem irmão, né? A gente ficou Vocês estudavam na zona rural mesmo? Não, em Pirajuí. Em Pirajuí. Fazia o ginásio em Pirajuí, né? Já estudava nos primeira e segunda série do ginásio em Pirajuí. Foi quando nós moramos nessa fazenda Boa Esperança. Tinha um campinho de futebol, tinha o terreirão. Eu via ali a pessoa quando criava... como tratava o café, né? Recolher o café. A boa infância. E era gostoso. Convivendo com a natureza. E à noite, todos os dias à noite, encontrávamos no cantinho do terreirão, minhas duas irmãs, né? Meu irmão menor era mais novinho, não tinha jeito. Mas eu e minhas duas irmãs, os jovens, os garotos da fazenda, para contar história. Você imagina, durante uns 2 anos, toda noite, tinha história ou piada para contar entre nós. Que gostoso. Cada dia tinha uma piada nova, uma história nova para contar. Eu lembro que tinha um cara que queria falar meio difícil, porque minhas irmãs eram filha do administrador, e minhas irmãs eram bonitas, né? Aí ele falava assim, ele foi contar uma história um dia, ele falou assim, e aí veio devagarzinho para cá, ele quis falar difícil, devagarzinho, ele falou. Então a gente lembra dessas histórias. E tem uma que foi um perigo. Ficou uma empresa, quando foi abrir uma estrada lá, veio essas empresas de terraplanagem, né? E para explodir onde tem pedra, eles têm as dinamite, né? E tem a espoleta do dinamite, né? Então, meu pai cedeu uma casa para eles morarem lá. E eles foram embora e ficou como se fosse aquela bala, essas balas de revólver. Era um cartuchinho de metal, assim, pequeno, um cartuchinho. E deixou lá, nós achamos e levamos. E tinha um tal de Diogo, um menino morenão, quase crioulo, grandão, que trabalhava no terreirão. E eu achamos, e ficamos olhando aquilo ali. Aí tentamos jogar um palito, tinha um negocinho amarelo lá no fundo, a gente tentou jogar um negocinho lá. A sorte de Deus, né? Deus, eu sempre fui, Nossa Senhora Aparecida, fui devoto dela, né? Sempre me defendeu. Não deixou aquele explodir. Nossa, curiosidade de garoto poderia virar uma tragédia. Olha o que aconteceu. Aí nós pusemos no cantinho do terreirão e jogamos o palitinho com faca. Deu uma explosão, jogou nós dois para fora. Era a espoleta da dinamite. Se estivesse na mão, nós tínhamos perdido a mão. Nossa. Entendeu? São essas coisas que acontecem E a fase da infância, né? Porque não tem também esse conhecimento, essa inocência toda. Uma loucura, a curiosidade. Moramos ali 2 anos e pouco, né? Mas foi uma época muito gostosa da vida, né? Boas lembranças. Nós íamos de manhã para a escola aliás, a aula era tarde, a gente ia tarde, mas íamos a pé e voltávamos a pé. Mas quando era de terça e quinta, e hoje eu gostaria de cobrar o Estado disso, não tem mais educação física. Até porque o senhor também é formado em educação física e sabe da importância. Eu me formei em educação física em 72. Né? Aí fiz direito, me formei em direito em 77. Né? E sou também jornalista, não é formação acadêmica, mas eu escrevia para o jornal já, de Pirajuí. Isso é engraçado também. Pirajuí tinha um programa noticioso, né? Osíris Neves era um cara sensacional, que também não tinha nenhuma cultura acadêmica, né? Não tinha, mas era um cara fantástico, falava inglês. O Osíris foi o que me levou para a rádio, sabe? O Osíris Neves, ele me levou para a rádio. Quantos anos o senhor tinha na época, mais ou menos? Quando fui para a rádio, foi quando eu terminei de fazer o tiro de guerra. Foi com 19 anos. 18, 19. 20 anos. Então, mas quando eu tinha já essa idade mesmo, quando eu fazia tiro de guerra já sem trabalhar na rádio, aí começou a minha ligação com a rádio. Eu fazia para o Osíris, ele não entendia muito de esporte, mas era um cara, ele fazia o noticiário esportivo, o noticiário da rádio, noticiário normal, ao meio-dia. E ele queria um noticiário esportivo, quando terminava aquele tempo, aquela época só tinha jogos de domingo e de quarta-feira. Não era como hoje, que tem jogos todos os dias, né? Era Campeonato Paulista, era um campeonato quente. Ser campeão paulista era uma loucura. Hoje nem liga mais para Campeonato Paulista, é Copa do Brasil, é Sul-Americana, né? Aí eu escrevia para ele, já era o redator, isso em
65, 64, 65, 66, 67. Eu escrevia para ele, tinha uma máquina Hamilton lá onde eu trabalhava na oficina Rio Branco, eu escrevia e um garoto via de bicicleta buscar. Aí ele lia o resultado dos jogos de ontem, Corinthians, Palmeiras. Ele lia. Eu já era redator. Esse conhecimento é porque também já gostava. Gostava. Então, eu fazia isso em 64, 65. Quando terminei de fazer o tiro de guerra em 65, um dia o Osíris me falou, Faria, meu primeiro amigo lá, né? Amigo, você não quer fazer um programa aqui? Fazer um programa de música aí aos domingos? Nós estamos querendo lançar um programa desse. Você topa fazer? Vamos fazer um teste. Aí tinha o padre Godofredo, que foi inclusive o padre daqui, né? Godofredo aqui da Aparecida. O padre Godofredo era padre lá. E porque a rádio lá era da paróquia. A rádio era da paróquia. E quem mandava mais na igreja, na paróquia lá, a família Bonvart. Era uma família muito séria, uma família poderosa, né? Eles mandavam na rádio e tal. Quem ficava, o gerente era o Chiquito Bonvart. Mas o padre Godofredo que era o dono da rádio, né? Porque a rádio era da paróquia, ele que era o... Aí o padre Godofredo estava lá. E esse dia faltou um locutor. Eles me puseram para falar. E eu falei, e o programa que era só música, eu comecei a fazer brincadeira, o cara ligava, eu falava o nome do cara, e comecei a fazer umas brincadeiras na rádio e tal. Aí o Godofredo ligou e falou com o Dirceu, que era o técnico. Falou, ei, Dirceu, quem é esse falando aí? Ele era o padre Godofredo, acho que... Que raça que ele já eu lembro. Quem é esse falando aí? Quem tá falando aí, rádio? Coitado, porque foi assim. O Osíris ia ficar noivo, o Zirão. E ele e o sogro dele era um sogrão bravo, sabe? Pediu a noiva em casamento. Ele pediu a namorada em casamento, tinha que. Então ele ia pedir para namorar, precisava pedir. Uhum. Então pediu para eu falar na rádio. Aí falou, eu falei. Aí pensou que ela ficava, não gostou do jeito dele. Manda vir aí falar. Aí me deram o programa, eu fiz o programa. Que bacana, que bacana. O senhor começou a falar que queria até fazer uma cobrança para o Estado para a questão esportiva. Eu gostaria que comentasse a respeito. Sim. E já aproveitasse e falasse quando surgiu, né, antes da rádio, esse despertar do desejo em trabalhar e quando fazia as coletas de estercos de cavalo. Conta pra gente. Essa história aí, bom, primeiro eu vou falar, a cobrança que eu quero fazer para o Estado tem que tomar vergonha na cara. A União, o Estado, tudo, o município, tem que começar a forçar a barra de fazer os garotos, desde a infância, ter aula de educação física. Isso em 1972. Foi difícil nós fazermos o vestibular, porque o Médici, que era o presidente, falou, vou fazer um Brasil forte, vai ter educação física desde o primário, e inclusive alunos de faculdade, de medicina, engenharia, vão ter que fazer educação física para fazer um Brasil forte. E eu acho que ele tem razão para mexer. Hoje o garotinho gordinho não faz nem... Não só pensa em... Hoje ainda tem celular e só televisão, né? Então eu acho que tem que forçar a barra. Tem que ter educação física em todos os anos, em todos os níveis no estudo no Brasil. Isso é importante. Uhum. E o do começar a trabalhar cedo, né? Vendendo estercos de cavalo. Eu tinha 12 anos e fazia a quarto ano do grupo, aquele tempo. E o Manuel Grola, meu primo, Mané, mora aqui em Bariri hoje, né? O Mané também morou na minha casa, tá vendo? Meu pai cedeu para ele morar. O meu tio Pedrinho morava na zona rural e ele veio morar com a gente, o Mané. Ele era da minha idade. E nós dois. A gente ia na aula, naquele tempo tinha aula das 8 às 11, das 11 às 2, às 14, né? E das 14 às 17. Eram 3 períodos. No grupo escolar, lá no Bilac, em Pirajuí. Eu e o Manuel, o Manuel, meu primo, estudávamos das 8 às 11. Aí a gente foi lá no Bona Casada, que era em Pirajuí tinha não sei se existe ainda, serraria lá, né? Falar para ele fazer um carrinho para nós, né? Aí... falamos com ele ia fazer o carrinho. Falou, para que vocês querem esse carrinho? Nós falamos para ele, queremos buscar, porque as mulheres aí querem, eu vejo que as mulheres
das pessoas mais abastadas. Aí tinha muito bancário, que tem bancário ganhava bem, no Brasil, Banespa naquela época, né? Falei, nós vamos trazer esterco de vaca, esterco de cavalo para vender. Naquele tempo tinha a zona subindo Pirajuí para cima do campo, para cima daquela caixa d'água lá, né? Tinha a zona de meretrício. E as mulheres usavam muita charrete. Não tinha moto naquela época, era charrete. E aí, os cavalos dessa charrete ficavam num piquete, num pastinho, né? E ali eles faziam as necessidades deles. E eu e meu primo já bolamos. Falamos, vamos lá pegar esses... Todo dia, nós saímos da aula às 11, almoçava e ia com o carrinho buscar E o seu Bonacasada foi legal, que ele falou, mas vocês vão trabalhar para isso que vocês querem? Então pode levar o carrinho. Vocês levam o carrinho aí, não vão pagar, não, depois quando vocês ficarem ricos, vocês pagam. Depois que nós ganhamos um dinheirinho, fomos lá pagar ele, não, isso aí é para vocês. Olha que legal, né? Ajudou, porque viu que era para a gente, não era para brincar. E a gente trazia todo dia um saco de esterco e vendia. Os pedidos iam acumulando, né? Às vezes a dona, eu quero um para amanhã. Não tem os pedidos aqui, eu tenho que... Aí ela, é legal, eu falei um dia isso no programa do Duda. Eu acho que foi eu que comecei com a inflação no Brasil. Porque eu vendia o saquinho de esterco, acho que vamos supor hoje a R$10, né? R$10. Aí tinha muito pedido. Aí a mulher do seu Pini falou, ô amigo, que meu apelido era amigo, por que você... Eu estou precisando de mais 2, vou pôr na horta, aqui no jardim. Ah, tem 40 pedidos aqui. Mas por que tem 40? Falou, quanto você está vendendo? Ah, R$10, você vai lá em cima, você e seu primo. Por que você não aumenta esse preço? Passa para 20. Falei, mas será que as pessoas não vão ficar bravas? Falou, não, faz o seguinte, hoje, amanhã e depois, 2 dias, eu vou pagar para você o saco de esterco, você não precisa nem vender. Mas que ela foi legal, né? Uhum. Aí... A mulher do seu Pini, ele era caixa do Banco do Brasil. Até tem umas filhas dele que moravam aqui em Pirajuí, aqui em Bauru um tempo. Não sei se estão vivas aí. Se estão vivas, se moram aqui vivas, porque são mais novas que eu. Aí, eu peguei, aumentei para 20, sabe? Fui nas casas falar, aumentou para 20. Tal. Umas refugaram, outras quiseram, mas depois todas fizeram. E continuou normal. Então, eu aumentei de 10 para 20 o saco de cocô de cavalo. Então, a inflação no Brasil começou ali. Começou com a inflação do Faria Neto. Do cocô e nós entregávamos isso aí, meu primo. Quando que o senhor percebeu que tinha esse espírito de liderança? E vamos entrar também já na questão, né? Quando trabalhou no cartório, depois Sim. vai seguindo aí, justamente trabalhando, assumindo a prefeitura. Né? Então é um espírito realmente de liderança e de aceitação da população. Sim, a liderança começa... o líder não se faz, ele nasce líder. Ele é polido, às vezes, pela sociedade, pelas pessoas que o cercam, né? Que, às vezes, uma pessoa mais abastada, ou mais culta, ou mais preparada, mais velha, vê aquele líder e dá uma burilada naquele líder. Mas eu não tive nenhum desses grandes... Mas eu fui, para você, em Pirajuí, 75% dos alunos estudavam durante a manhã ou à tarde, né? E à noite era só os 25% da população de estudantes, né? E eu estudava à noite, então era difícil um aluno da noite ser presidente de diretório. Geralmente, o presidente de diretório estudava de manhã ou à tarde. E eu fui o primeiro presidente de diretório da noite. Já começou aí a liderança. O professor Lazinho tinha um filho, eu acho que ele não gostava da família do outro, que era candidato, já era candidato único. O professor Lazinho, Lázaro Penteado Fagundes, grande professor de português na Faculdade de Direito, um grande amigo meu. O professor Lazinho me chamou e falou, amigo, você é candidato contra o fulano. Eu falei, não, professor, eu não posso, eu estudo à noite, trabalho o dia inteiro lá. Trabalhava no Beppe Lopes, na fábrica de bebida lá. Eu não tenho tempo, não, você vai ser candidato. Ali já foi a experiência para o senhor também entrar numa situação pública? Entrar, que o primeiro eleição minha foi ali. Aí ele insistiu, eu me candidatei, ganhei estourado, né? Ganhei. Fui presidente diretório acadêmico, né? Centro Estudantino, Barão de Rio Branco.
Não, no colégio de E Piraju. o senhor, como prefeito em Avaí, quero que o senhor comente a respeito. E em Bauru também foi eleito quatro vezes vereador. Então já mostra também a aceitação da população. Vamos entrar nessa particularidade, mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Aí o senhor conta para a gente logo mais. Ok. Olha, nós vamos para esse rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o comentarista esportivo Faria Neto. E antes do nosso bate-papo, havia perguntado sobre a sua atuação na vida pública, como prefeito e também como vereador, inclusive na nossa querida Bauru. Gostaria que comentasse a respeito. Sim, sim. Eu fui vereador em Avaí, né? E depois prefeito. Prefeito eu fui de 83 a 88. Foram 6 anos. As pessoas às vezes hoje estranham, a juventude não sabe. É que o governo federal tinha a legislação brasileira. Quem faz isso é o Congresso Nacional, né? Existia a coincidência de mandatos. Então, quando você votava para vereador, prefeito, deputado, até presidente. Aí eles resolveram mudar. Então, deram 6 anos para o prefeito que me antecedeu para ficar dispareado. Prefeito numa época e depois governador na outra época, eu voto. Aí depois, antes de eu assumir, já desmudaram outra vez. Quer dizer, mudaram outra vez, né? Mas desfizeram. Então, aí quando eu fui candidato a prefeito em 82, já foi por 6 anos outra vez. Mas aí eu já assumi por 6 anos. O que me antecedeu, não. Houve ele foi eleito por 4 anos e fizeram deram mais 2 anos para ele. E eu fui eleito por 6 anos já em 83. Fiquei de 83 a 88. Fiz acredito, um bom mandato. Né? A população gostou da sua gestão. Sim, eu saí de lá em 88, hoje as pessoas querem que eu volte. Eu saí de lá há mais de 30 anos, né? E as pessoas querem que eu volte. E é interessante que lá tinha um médico, que era um médico do Estado, ele ia só uma vez por mês, uma vez por semana, não tinha dia que não ia, porque ele tinha consultório aqui também, né? Ele tinha consultório aqui, ganhava muito dinheiro no consultório. Então lá, ele era funcionário do Estado, o Estado acho que não pagava muito, e não é só Avaí, todas as cidades pequenas tinham esse problema de médico que ficava mais tempo na cidade grande. Aí eu conversei com o governador Montoro na época, falei, Montoro ouvia muita gente, sabe? Ouvia os prefeitos, falei, o governador está errado, mas como é que nós vamos fazer? Isso é funcionário, eles passaram no concurso e tal. Falei, não tem problema, ele é um bom médico, a gente gosta dele, mas é que ele fica mais no consultório particular dele. O senhor abre um novo concurso, aliás, o senhor, ao invés de abrir um novo concurso, o senhor dá essa verba que o senhor vai pagar para o médico, para o município junta mais uma quantidade e vamos fazer chamamento de médico residente. O médico tem que morar no município. Aí a prefeitura contrata pela CLT, porque hoje o Estado não podia mandar embora, né? Do jeito que era. Fez concurso, falei, eu contrato pela CLT. Aí ele viu lá com o jurídico dele, lá podia. Então aí ele falou, então nós vamos fazer. Aí lançou, foi ideia minha isso, o médico residente. Começou com vários municípios, inclusive Avaí. Então ele dava X e eu punha mais X. Aí eu abri concurso, abri o chamamento, chamei, falei, onde tem faculdade de medicina? Marília, chamei. Onde tem faculdade de medicina? Rio Preto, chamei. E Bauru, que não tinha naquela faculdade de medicina, mas era a capital, era a comarca do meu município, né? Apareceram alguns médicos para se oferecer. É engraçado que veio um japonesinho, né? O cara é legal, eu vi que eu gostei dele e tudo, mas aí quando eu falava em trabalhar de sábado e domingo, ele falou, eu tenho que ajudar meu pai a vacinar boi. Tem que ficar japonês, mas eu gostei dele, um menino inteligente, tal. Saiu. Aí entrou outra. Aí entrou uma menina, veio com a mãe dela, o pai dela fumando um paeirinho, tal, entrou lá, tá no cantinho. E o japonês, eu falei, vai pagar tanto. Eu falei, não dá para melhorar esse salário aí e tal, né? O japonês, quando falou, não queria trabalhar de sábado, queria melhorar o salário, eu fiquei meio assim. Aí entrou uma mocinha, né, uma menina. Entrou com a mãe dela, até achei que a mãe dela que era médica. Entrou uma menina lá,
Eu vi que era uma menininha novinha. Aí o pai dela com o paeirinha ficou lá fora, aí pagou o paeirinha, entrou junto. Ele começou a conversar, quando eu falei quanto que as pretensões salariais, ela falou, quanto o senhor pagar tá bom, porque até hoje meu pai me sustentou, me formei esse ano que passou, acabei de me formar, terminou em 73, em 83 é 84, né? Ela tinha terminado em dezembro, quando eu fiz o chamamento aí em fevereiro, março. Ela falou, eu quero trabalhar, quanto o senhor pagar tá bom, eu quero trabalhar. Falei, de sábado e domingo. Ela falou, eu trabalho tudo sábado, tudo domingo, feriado. Essa foi a contratada, sem dúvida. Eu falei, o japonês se ferrou, porque eu vou ficar com ela. Aí acabei contratando. Ela veio, não tinha onde ficar, porque eu estava asfaltando a Vai Duartina. Todo o hotel estava lotado de marmanjo lá, né? De peão lá do que trabalhavam lá, só homem, né? Fica ruim uma mulher no meio, só uma mulher lá. E não tinha banheiro comum ainda. Só tinham 2 banheiros lá no fundo. Não tinha pra onde pôr, né? Aí eu falei, você fica aí uns dias na minha casa até arrumar um lugar pra você ir, né? Bom, ela ficou uns dias, não saiu mais, que é a minha esposa hoje. Verdade? Ela foi lá, que surpresa. Ficar amigo, e eu era É a Marli? Olha eu era noivo, terminei com a minha noiva, ela também terminou com o noivo dela, e nos casamos e ficamos até hoje, foi um espetáculo. Que bacana. E a filha do senhor, até aproveitando, também seguiu a carreira da mãe. É médica. Médica também. Hoje ela faz residência médica em Catanduva, de pediatria. Ela fez um ano fez residência médica na FAMEMA, que é difícil, né? Difícil. Entrou, fez um ano, não gostou. Falou, não gostei. Aí veio, fez outro exame para residência médica em Catanduva, para pediatria, gostou, tá adorando. Que bacana. O senhor já tem esse histórico familiar da importância de entender sobre a questão do estudo, da educação, e assim seguiu também com a vida juntamente para a filha. Mas eu quando eu fiz educação física, foi difícil, né? Porque eu tinha cartório, aí também o rendimento tem que render homenagem ao Dr. Elcio Miragaia de Souza Moreira, Elcio Miragaia de Souza, né? Que era juiz aqui, né? Era meu juiz corregedor. Eu queria fazer faculdade, tinha o cartório, mas tinha um menino que trabalhava comigo, que era escrevente, né? Que já tinha. Aí eu vim falar para ele um dia no fórum, falei, doutor, eu queria fazer uma faculdade, mas como é que fica o cartório e tal, será que eu posso? Ele falou, não, eu falei, você não tem escrevente? Tem, você pode vir. Me liberou a parte da manhã para eu fazer faculdade. Foi quando o senhor fez Direito? Fiz Educação Física. Fez Educação Física e Direito fez à noite. Eu fiz Educação Física na IT durante o dia, né? E tive grandes professores, né? O Nuno Cobra, que foi o preparador físico do Ayrton Senna, foi meu professor, né? O Zelão, né? O professor Zé Roberto. Por isso que defende tanto a questão da educação física também nas escolas. De professores, nós tivemos grandes professores. Né? Faria, como eu disse, sua história de vida, acho que um livro só não é o suficiente, não. Tem que escrever outros aí, né? Serão outros. Estamos pensando em escrever. Mas vamos falar também, né, na parte como vereador aqui na nossa querida Bauru, e os desafios e as alegrias. E por que decidiu seguir para essa área pública? E já na sequência, porque o nosso tempo está se esgotando aí com tanta história, a gente vai ficar com gostinho de quero mais. Mas, para não deixar passar, o senhor hoje atua como comentarista esportivo. Gostaria que já falasse também a respeito. Quando eu cheguei em Bauru, terminou meu mandato de prefeito em 88, em Avaí. Me mudei para cá porque minha esposa já era médica aqui, eu já trabalhava em rádio aqui, eu já era radialista, né, lá antes de ser prefeito, então mudei para cá. Ia continuar em rádio. Aí eu vindo para cá, político, né? Comecei a fazer rádio aqui já, trabalhar aqui mesmo. Aí, em vez de fazer rádio, vim para televisão. Samuel Ferro, Samuel era o narrador e eu comentarista esportivo. Então, eu comentava para televisão, vim para cá. Então, comecei assim, comecei sendo comentarista do Samuel. E fiquei na rádio para isso. E aí eu vi que estava já no meio, né? Resolvi me lançar candidato a vereador. Isso em 92. Eu saí de Avaí em 88. Vim para cá, comecei 2 anos, menos de 2 anos, 89 eu vim, né? 3 anos e pouco eu estava aqui, eu já fui o 3º vereador mais votado de Bauru. Graças
a boa vontade da população de Bauru, dos meus amigos, né, que me ajudaram aqui em Bauru. Foi quando o Tidei foi prefeito também. O Tidei foi o candidato a prefeito. Em 92, eu fui, da minha legenda, fui o mais votado. E foram 4 mandatos. Aí fui eleito por 4 mandatos. No quarto, nós acabamos perdendo. E essa é uma história mais comprida que dá mais um programa, né? Que são vários, nós soltamos com suas histórias. Nós soltamos um jornalzinho em vários católicos que contava o nosso currículo e depois, no fim, punha sou católico, frequente tal. Até hoje não entendemos por que o Ministério Público invocou que tinha cometido crime eleitoral. E nós não tínhamos cometido nenhum crime eleitoral. Tanto que o juiz daqui, a gente tem que também falar, né? O doutor Gilmar Garmes deu uma sentença maravilhosa, histórica, né? Que defendendo a nós, né? Não aceitou a representação do Ministério Público. Também não sei por que o Ministério Público resolveu apelar para São Paulo. Aí apelou para São Paulo. E nós tínhamos um advogado, doutor Cláudio, perdeu prazo quando o processo estava em São Paulo. Já foi uma injustiça perder o mandato, porque não fizemos nada. Nós pagamos do nosso bolso para fazer um jornalzinho. E não fui só eu que perdeu. Eu perdi, o Mariano, o Mantovani, e ainda também 2 suplentes, que foram o Batata e o Jorge, né? O Pela Porco, né? Perderam também. O Batata, que é o esposo da Camila, que perdemos um mandato. Ficamos elegidos por 8 anos, mas não tinha sentido. Não tem, só no Brasil isso mesmo, só no Brasil. Então vamos falar sobre uma paixão que o senhor tem também, que é a parte esportiva. O senhor, como jornalista esportivo, fala pra gente do programa que o senhor tem, porque a gente precisa fechar aqui o nosso bate-papo, que é o enfoque esportivo aqui na Diário do Brasil. Isso é o meu chá, né? Quando eu amanheço de segunda-feira feliz, almoço mais cedo, né? Porque minha esposa vem almoçar mais tarde, a gente almoça sempre junto. Mas na segunda-feira não dá, porque eu tenho que vir para cá. Aí a minha funcionária doméstica, né? Ali, né? Chama a Eliana, né? Ela já sabe que eu estou feliz, estou alegre. Tá? Hoje eu vou almoçar mais cedo, porque eu vou fazer o programa. Ela vê que eu estou radiante, porque eu venho para fazer programa. Eu gosto disso, né? Muito bom. A gente fica... Se pudesse fazer programa o dia inteiro e ainda sobrava tempo. Quando faz o que gosta, né? Melhor ainda. Enfoque Esportivo. Eu entrevistei aqui. Uma oportunidade. Antes de fazer o Enfoque Esportivo, eu já tinha um programa aqui. Era programa Faria Neto, chamava. Eu vi os problemas dos bairros, porque não tinha hoje o noticioso que tem aqui, né? Enfoque regional, né? Não tinha o enfoque regional, não tinha. Então, eu fazia o programa Faria Neto, ia nos bairros, ouvia os problemas, ouvia o prefeito, ouvia o presidente do DAE, ouvia a Indurb, e eu via os problemas, era um programa muito legal. Aí, quando foi criar o enfoque regional, o Samuel e o Duda me chamaram, o Samuel falou, Faria, você quer continuar fazendo, você faz esse, mas muitas vezes esse programa a gente vai fazer também e tal. Aí ficou eu gostava, o Samuel é sensacional, né? O Samuel falou, eu gostaria que você fizesse um programa esportivo. Aí falou, você faz? Faço. Aí eu fiz até um pilotinho e tal, ele gostou e falou, vamos ver um nome para o programa. Falei, não tem enfoque regional? No dia que lançar o enfoque regional, nós lançamos um enfoque esportivo. Fechou, com chaves de ouro, pegou. Faria, realmente, nosso tempo aí já chegou ao final. Eita. Eu vou pedir para que deixe um recado final, uma mensagem para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. Eu quero dizer para vocês que programa como esse precisavam ter mais, e outras emissoras de televisão também precisavam acompanhar. Esse programa é muito bom, você abre o coração, né? Traz pessoas que vocês aqui não fazem a programação daquilo que a gente vai falar, né? É um programa que eu gostei. Quantas vezes vocês me chamarem, quantas vezes eu estarei aqui, né? Um programa muito legal. E gostaria de dizer a todos vocês que assistiram o programa, continuem assistindo esse programa, porque é desses programas que saem as coisas boas e ruins também, as coisas que você conta histórias, né? Então eu gostaria que vocês continuassem a prestigiar esse programa e assistirem mais vezes, quantas puderem,
esse programa aí. Eu gostei do programa. E eu gostei muito também da sua participação. Agradeço em nome de todos da equipe. Obrigado. Que bate-papo gostoso, leve e ficando com muita história para contar. Então já fica o Conversa convite. Diária o programa, Exatamente. Né? Então vocês devem assistir sempre o Conversa Diária, tá bom? E fica o convite para retornar em outros momentos. Gratidão imensa, que Deus abençoe você, a família. A Marli, né, que veio aqui como surpresa para a gente. A doutora Bianca. A doutora Bianca também. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, muita saúde para todos vocês também. Amém para todos nós. Então, nós encerramos o Conversa Diária de hoje com o jornalista esportivo Faria Neto. Ele que fez a diferença por onde passou e continua fazendo, inclusive na nossa querida Bauru. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e a minha imensa gratidão para você que nos acompanhou até o final desse bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.